Por décadas, fomos ensinados que a Bíblia era apenas uma coleção de contos de fadas e personagens lendários. Mas e se eu te dissesse que a ciência está provando que o impossível realmente aconteceu? Arqueólogos estão encontrando nomes e locais exatos que muitos especialistas juravam que nunca existiram. Neste vídeo, você vai descobrir 15 achados arqueológicos que são considerados a prova cabal de que a Bíblia é, na verdade, um registro histórico perturbadoramente preciso. Vamos revelar desde selos reais que contêm impressões digitais de profetas até muros que caíram, de um jeito que a física comum não consegue explicar. E atenção, fique até o final, porque a última descoberta envolve o relato mais bizarro de todos, um personagem, famoso por uma jumenta falante, e as evidências encontradas sobre ele deixaram os historiadores sem palavras. Antes de começarmos, eu quero saber a sua opinião sincera aqui nos comentários. Você acredita que a Bíblia é um livro de história ou apenas um conjunto de lendas morais? O que a ciência encontrar hoje pode mudar a sua fé? Comenta agora. A minúscula marca de argila. A arqueologia geralmente envolve a remoção de grandes quantidades de terra para encontrar algo grandioso como um palácio ou um templo. Mas, às vezes, a prova mais importante vem em um pacote menor que uma moeda de 1 centavo. Na década de 1970, pesquisadores estavam escavando na cidade velha de Jerusalém quando encontraram um minúsculo pedaço de argila. Este pequeno objeto tinha uma zebula e era usado para selar documentos oficiais na antiguidade. Quando a limparam, viram algo que os deixou perplexos. Era uma inscrição em hebraico antigo que mencionava um homem chamado Baruque, filho de Nerias. Quem já leu o livro de Jeremias sabe exatamente de quem se trata. Baruque foi o escriba que registrou as palavras do profeta Jeremias durante um período muito sombrio da história de Israel. Este pequeno pedaço de argila é, essencialmente, uma impressão digital da Bíblia. Isso prova que Baruque foi uma pessoa real que trabalhava em um órgão governamental de verdade. Exatamente como diz a Bíblia. As pessoas costumavam pensar que Baruque era apenas um personagem inventado para ajudar a contar uma história. Mas essa descoberta mudou tudo. Isso demonstra que o relato bíblico do século VI a.C. se baseia em pessoas reais que deixaram suas marcas na história. O selo possui até mesmo uma impressão digital na borda, que pode pertencer ao próprio Baruque. Imagine segurar um objeto que o assistente pessoal de um grande profeta realmente tocou. Isso faz com que o mundo antigo pareça muito mais real e menos uma lenda. Era apenas um pequeno pedaço de argila, mas abriu as portas para uma realidade muito maior. Você não vai acreditar no que eles encontraram ao examinar as muralhas daquela cidade antiga. Porque os tijolos caídos ainda falam hoje? Todos conhecem a história de como os muros de Jericó ruíram depois que os israelitas marcharam ao redor deles por 7 dias. Por muito tempo, os críticos disseram que isso era um mito completo, pois acreditavam que a cidade sequer existia naquela época. Mas as escavações arqueológicas realizadas entre as décadas de 1930 e 1990 revelaram uma história diferente. Quando os especialistas começaram a escavar, descobriram que a cidade de Jericó possuía muralhas maciças que, de fato, foram destruídas de uma maneira muito peculiar. Normalmente, quando uma cidade é atacada, as muralhas são empurradas para dentro pelos invasores. Mas aqui está o ponto. As muralhas de Jericó, na verdade, desabavam para fora. Isso criou uma rampa natural de tijolos que teria permitido a um exército entrar na cidade, exatamente como descrito na Bíblia. E tem mais. Eles também encontraram jarros cheios de grãos nas ruínas. Isso é muito importante, porque prova que a cidade não foi tomada ao longo de um longo período de tempo porque as pessoas não tiveram tempo de consumir seus alimentos. Isso também prova que os invasores não roubaram os alimentos, o que está de acordo com a ordem bíblica de não mexer nos tesouros da cidade. Alguns cientistas acreditam que um terremoto de grande magnitude atingiu a região no momento exato, seja considerado um milagre ou um evento natural. As evidências físicas mostram que as muralhas caíram exatamente quando e como a Bíblia descreve. As camadas de cinzas também mostram que a cidade foi queimada. Outro detalhe mencionado nas escrituras. Não é tão simples chamar isso de conto de fadas quando os tijolos estão ali no chão. A próxima pedra que encontraram trouxe um rei lendário de volta à vida para todos verem. A pedra que deu vida a uma lenda. Durante séculos,
Historiadores argumentaram que o rei Davi era tão real quanto o rei Arthur ou Robin Hood. Diziam que não havia nenhuma evidência, fora da Bíblia, de que ele tivesse governado um reino em Israel. Tudo mudou na década de 1990 em um lugar chamado Teldan. Arqueólogos estavam trabalhando em uma antiga muralha quando encontraram um pedaço de pedra quebrado com inscrições. Era parte de um monumento de vitória erguido por um rei inimigo da Síria. Nessa pedra, o rei vanglou de suas vitórias e mencionou especificamente seu triunfo sobre a casa de Davi. Essa foi a primeira vez que o nome de Davi foi encontrado em um registro antigo fora da Bíblia. Isso comprovou que a dinastia de Davi era real e que outras nações a reconheciam. Basicamente, esta pedra pôs fim ao debate sobre se Davi foi uma pessoa real. Ela demonstra que ele foi um rei tão famoso que seus inimigos tiveram que inscrever seu nome em seus próprios monumentos. A pedra data do século IX a.C., o que é muito próximo da época em que Davi teria vivido. Encontrar um registro inimigo que confirme a existência de um rei bíblico é uma das provas mais contundentes que se pode obter. É como encontrar uma reportagem de um país rival que confirme a veracidade da sua própria história. Essa descoberta transformou Davi de uma lenda em um fato histórico inegável. Este antigo cilindro contém uma mensagem que corresponde a um decreto muito específico das Escrituras. Um cilindro antigo. Em 1879, um cilindro de argila foi encontrado nas ruínas da Babilônia, mudando a forma como vemos o fim do exílio judaico. Este objeto é conhecido como o cilindro de Ciro e foi escrito pelo rei persa Ciro, o Grande. O cilindro descreve como Ciro conquistou a Babilônia e decidiu permitir que todos os seus prisioneiros retornassem para casa. Ele chegou a dizer-lhes que poderiam reconstruir seus templos e praticar suas próprias religiões. Agora, se você consultar o livro de Esdras na Bíblia, encontrará exatamente a mesma história. A Bíblia diz que Ciro fez um decreto permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo de Deus. Antes da descoberta deste cilindro, muitas pessoas pensavam que a história da benevolência de Ciro era apenas propaganda religiosa. Mas o mais incrível é que esse registro em argila prova que ele realmente fez isso. É frequentemente chamado de a primeira declaração de direitos humanos da história, porque concedeu às pessoas uma liberdade que elas nunca tiveram antes. Isso demonstra que os autores bíblicos estavam registrando eventos políticos reais que ocorreram no século VI a.C. O cilindro tem cerca de 25 centímetros de comprimento e está coberto de inscrições minúsculas que confirmam o relato bíblico de um importante ponto de virada na história. É uma ligação física entre o Império Persa e o retorno do povo judeu à sua terra. Espere até ver o túnel secreto que ainda hoje está cheio de água. O caminho secreto. Imagine uma cidade sob ataque, sem nenhuma maneira de obter água sem sair da segurança das muralhas. Bíblia diz que o rei Ezequias enfrentou exatamente esse problema quando o exército assírio se aproximava para destruir Jerusalém. Para salvar seu povo, ele ordenou a escavação de um túnel gigantesco através da rocha sólida para levar água de uma nascente nos arredores da cidade até um reservatório dentro dela. Em 1838, exploradores descobriram esse túnel, uma verdadeira maravilha da engenharia. Ele se estende por mais de 500 metros e serpenteia pela rocha matriz nas profundezas da terra. O mais incrível é que duas equipes de trabalhadores começaram em extremidades opostas e se encontraram no meio. Fizeram isso sem nenhuma ferramenta moderna ou mapa. Dentro do túnel, encontraram uma inscrição que descreve o momento em que as duas equipes se ouviram através da rocha e finalmente conseguiram romper a barreira. Isso coincide perfeitamente com os relatos de 2 Reis e 2 Crônicas. Você pode, inclusive, atravessar esse túnel hoje e sentir as marcas de ferramentas nas paredes, datadas de 3.000 anos atrás. É uma prova contundente que demonstra a veracidade das histórias bíblicas sobre a defesa de Jerusalém por Ezequias. A precisão com que conseguiam chegar a um ponto de encontro ainda intriga os cientistas de hoje. Isso demonstra que os povos antigos eram muito mais inteligentes e organizados do que geralmente lhes atribuímos. Esta próxima pedra foi escrita por um inimigo que, na verdade, estava tentando se gabar de suas vitórias. O que um rei irado escreveu sobre o antigo Israel?
Em 1868, uma grande pedra negra foi encontrada no que hoje é a Jordânia. Ela é chamada de Pedra Moabita ou Estela de Mesa e foi esculpida pelo rei Mesa de Moabe. Este rei era um grande inimigo de Israel e usou esta pedra para registrar suas vitórias contra eles. Mas aqui está o detalhe curioso. Ele menciona o nome do Deus israelita Javé e o nome do rei Onri de Israel. Isso é incrível, pois é mais uma fonte externa que confirma nomes e deuses mencionados na Bíblia. A pedra descreve uma rebelião liderada pelo rei Mesa contra Israel. O mesmo evento descrito no livro de 2 Reis. Enquanto a Bíblia conta a história de um ponto de vista, esta pedra conta de outro. Embora discordem sobre quem venceu o conflito em si, ambas concordam quanto às pessoas envolvidas e aos nomes dos lugares. Ela fornece um contexto histórico para o mundo do Antigo Testamento, tornando muito mais realista. A pedra tem cerca de 90 centímetros de altura e contém 34 linhas de texto em uma língua muito semelhante ao hebraico. É um vislumbre raro de como os vizinhos do antigo Israel os viam e a sua religião. Encontrar o nome de Deus em um monumento inimigo é uma grande vitória para a precisão histórica. Esses pergaminhos escondidos são as cópias mais antigas da Bíblia já encontradas na história. Encontrar a biblioteca mais antiga. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto é, sem dúvida, a mais famosa da arqueologia bíblica. Em 1947, um jovem pastor procurava uma cabra perdida perto do Mar Morto quando atirou uma pedra numa gruta. Ouviu o som de cerâmica quebrar e entrou, encontrando jarros cheios de antigos manuscritos. Esses pergaminhos tinham mais de 2000 anos e incluíam partes de quase todos os livros do Antigo Testamento. Antes dessa descoberta, as cópias mais antigas da Bíblia que tínhamos datavam de cerca de 1000 anos depois da época de Jesus. As pessoas temiam que o texto tivesse mudado ao longo de todo esse tempo. Mas quando compararam os pergaminhos com as Bíblias que temos hoje, constataram que eram praticamente idênticos. O mais incrível é que o livro de Isaías foi encontrado quase completamente intacto e corresponde perfeitamente à nossa versão moderna. Isso provou que as pessoas que copiaram a Bíblia foram incrivelmente cuidadosas e que o texto permaneceu o mesmo por mais de 2000 anos. Os pergaminhos foram escritos em pele de animal e papiro e preservados pelo ar seco do deserto. Elas nos dão uma visão direta de como eram as escrituras na época do Segundo Templo. É como ter uma máquina do tempo que nos leva de volta às raízes da fé. Uma única pedra encontrada à beira-mar provou que um dos julgamentos mais famosos da história realmente aconteceu. O nome gravado na pedra. Durante muito tempo, os críticos do Novo Testamento afirmaram que Pôncio Pilatos provavelmente não foi uma pessoa real. Alegavam que ele era apenas um personagem inventado pelos evangelistas para desempenhar um papel na história da crucificação. Mas em 1961, arqueólogos trabalhavam na cidade de Cesareia quando encontraram uma pedra usada em uma antiga escadaria. Ao virar lá, viram uma inscrição em latim com o nome de Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia. Essa foi a primeira prova física já encontrada de que Pilatos realmente existiu e ocupou o cargo mencionado na Bíblia. A pedra fazia originalmente parte de um templo construído em homenagem ao imperador Tibério. Essa descoberta foi um grande golpe para aqueles que diziam que os evangelhos eram apenas histórias inventadas. Ela colocou uma figada do julgamento de Jesus exatamente onde ele deveria estar na história. A pedra agora está guardada em um museu, mas seu impacto ainda é sentido por todos que estudam a Bíblia. Ela mostra que até mesmo os pequenos detalhes sobre os oficiais romanos no Novo Testamento são baseados em fatos históricos reais. Encontrar um nome como esse gravado em uma pedra é um lembrete poderoso de que essas histórias têm raízes no mundo real. Esses minúsculos objetos de prata são, na verdade, os fragmentos mais antigos da Bíblia já encontrados. Orações para serem usadas como amuletos. Em 1979, um pesquisador chamado Gabriel Barquet explorava tumbas antigas em Jerusalém quando encontrou 2 pequenos pergaminhos de prata. Eram tão pequenos e frágeis que levaram anos para descobrir como sem quebrá-los. Quando finalmente os abriram, encontraram o texto bíblico mais antigo já descoberto. Os pergaminhos continham a bênção sacerdotal do livro de Números, que diz: "O Senhor te abençoe e te guarde." Esses amuletos têm mais de 2600 anos.
o que significa que foram escritos antes dos manuscritos do Mar Morto. Eles eram usados como joias ou talismãs por pessoas que viviam em Jerusalém há muito tempo. Isso prova que os livros da Bíblia já eram usados e recitados por pessoas comuns no século VII antes de Cristo. É um olhar belíssimo sobre como a fé era parte integrante da vida dos antigos israelitas. O fato de objetos tão pequenos e delicados terem sobrevivido por milhares de anos é um milagre em si. Eles representam uma conexão física com as orações do passado que ainda recitamos hoje. Todos querem saber se o templo mais famoso da história realmente existiu. Buscam-se o esplendor dourado do templo. O Templo de Salomão é uma das construções mais famosas do mundo, mas por muito tempo não tivemos provas físicas de sua existência. Como o local é considerado sagrado hoje em dia, não podemos simplesmente entrar e desenterrar tudo, mas os arqueólogos encontraram pistas na área que indicam que um projeto de construção em larga escala estava em andamento no século X a.C. Eles encontraram cerâmica e selos que datam da época de Salomão e descrevem a administração do templo. A Bíblia diz que o templo tinha cerca de 27 metros de comprimento e 9 metros de largura e era coberto de ouro. Embora não tenhamos encontrado ouro, encontramos estruturas como o moinho de milho que mostram que a cidade estava sendo construída exatamente na época descrita na Bíblia. Descobertas recentes em outras partes de Israel revelaram templos menores que seguem a mesma planta do Templo de Salomão. Isso comprova que o estilo de construção descrito na Bíblia era real e utilizado naquela época. Nos fornece um modelo de como o grande templo teria sido. Mesmo sem o edifício principal, as evidências ao redor deixam claro que um enorme centro religioso existia em Jerusalém. Uma enorme muralha encontrada em Jerusalém prova que a cidade era muito maior e mais forte do que se imaginava. As muralhas maciças que Salomão construiu. A Bíblia relata que o rei Salomão investiu muito tempo e dinheiro na construção das muralhas de Jerusalém, para torná-la uma cidade de importância mundial. Os críticos costumavam dizer que Jerusalém era apenas uma pequena vila naquela época e que Salomão não poderia ter construído nada tão grandioso. Mas eis a verdade, nos últimos anos, arqueólogos descobriram uma enorme seção de muralha que data exatamente da época de Salomão. Esta muralha enorme demonstra que Jerusalém era uma cidade fortemente fortificada e poderosa. Também encontraram um portão que corresponde a outros portões encontrados em cidades como Hazor e Megido, que a Bíblia também menciona terem sido construídas por Salomão. Isso comprova a existência de um edifício governamental centralizado, semelhante a todos os existentes no país. O nível de organização necessário para construir essas muralhas é exatamente o que se esperaria de um rei como Salomão. Isso demonstra que Jerusalém não era apenas uma pequena cidade, mas a capital de um verdadeiro reino. Essas pedras são tão grandes que teriam sido necessários milhares de trabalhadores para movê-las. É uma lembrança física do poder e da riqueza que a Bíblia descreve durante a Era de Ouro de Israel. Uma estranha tábua de pedra conta a história de um rei que simplesmente queria restaurar o templo. Uma restauração digna de um rei. Em 2003, uma lápide de pedra surgiu, causando grande alvoroço no mundo da arqueologia. Ela é chamada de Inscrição de Jeoás e descreve como o rei Jeoás de Judá ordenou reparos no Templo de Jerusalém. O texto na pedra corresponde, quase palavra por palavra, à história encontrada no livro de 2 Reis. O texto fala sobre a arrecadação de dinheiro da população para pagar pedreiros e carpinteiros que consertariam as rachaduras nas paredes. Inicialmente, algumas pessoas pensaram que era uma farsa, pois parecia bom demais para ser verdade. Mas, após anos de testes, muitos especialistas acreditam que a pedra e a inscrição são realmente antigas. Os minerais encontrados na superfície da pedra só se formam após milhares de anos enterrada, se for autêntica. É a única evidência que temos de um rei de Judá descrevendo a construção do primeiro templo. Isso demonstra que os relatos bíblicos foram extraídos de documentos reais autênticos. Mesmo que ainda seja debatido, isso demonstra a grande semelhança entre a arqueologia e a Bíblia. Outro pequeno selo foi encontrado na terra, com o nome de um profeta muito famoso. Encontrar o selo pessoal de um grande profeta.
Jeremias é um dos profetas mais famosos da Bíblia e viveu na época em que os babilônios atacavam Jerusalém. Em 2005, arqueólogos encontraram outro pequeno selo de argila, uma bula, em um monte de terra antiga. Este tinha o nome de Jeremias, filho de Ilquias, gravado, assim como o selo de Baruque. Essa descoberta nos dá uma ligação direta com um importante personagem bíblico. Foi encontrado em uma camada de cinzas, o que indica que já estava presente quando a cidade foi incendiada pelos babilônios. Isso coincide perfeitamente com o relato bíblico da destruição de Jerusalém. Encontrar o nome de um profeta em um selo pessoal é como encontrar um documento de identidade de 3.000 anos atrás. Isso prova que essas pessoas não eram apenas personagens de uma história, mas indivíduos reais que viveram uma crise nacional. O selo mostra que Jeremias tinha um papel importante na sociedade de sua época. É uma peça pequena, mas poderosa, do quebra-cabeça que confirma a história da Bíblia. Encontraram outro selo quebrado nas proximidades, que pode pertencer ao homem que escreveu um livro inteiro da Bíblia. O selo quebrado que pode ser de Isaías. Em 2018, uma descoberta foi feita que quase parou a internet entre os fãs de história. Arqueólogos encontraram um pequeno selo de argila a poucos metros de onde haviam descoberto um selo pertencente ao rei Ezequias. Este novo selo trazia o nome Isaías e a palavra seguinte estava parcialmente ilegível, mas parecia indicar que se tratava de um profeta. Se isso for verdade, é a primeira evidência física da existência do profeta Isaías. A Bíblia diz que Isaías e o rei Ezequias eram amigos íntimos e trabalharam juntos para salvar Jerusalém. Encontrar seus selos lado a lado é um achado importantíssimo, pois demonstra que eles realmente estiveram juntos na área do palácio. Mesmo que o selo esteja um pouco danificado, a localização e o nome coincidem perfeitamente com a narrativa bíblica. É uma descoberta impressionante que dá vida ao livro de Isaías de uma forma que jamais imaginamos. Imagine esses dois homens juntos na corte real, enquanto um exército aguardava do lado de fora dos portões. Os selos que eles usaram para assinar suas cartas agora estão em nossas mãos. Essa descoberta final mostra que até mesmo as histórias mais bizarras da Bíblia têm um fundamento na história real. A estranha história do profeta e da jumenta. A história de Balaão e sua jumenta falante no livro de Números é um dos contos mais famosos e peculiares da Bíblia. Muitas pessoas pensavam que era apenas uma fábula sem qualquer fundamento histórico. Mas, em 1967, arqueólogos na Jordânia encontraram uma parede antiga com inscrições pintadas no gesso. Essa inscrição menciona um homem chamado Balaão, filho de Beor, que era um famoso vidente e profeta. Este é exatamente o mesmo nome e título usados na Bíblia. A inscrição não é um registro israelita, o que significa que outras nações também conheciam Balaão e seus poderes. Ela o descreve recebendo mensagens dos deuses no meio da noite. Isso prova que Balaão foi uma figura histórica real, famosa em todo o mundo antigo por suas profecias. Embora a inscrição não mencione a jumenta falante, ela confirma que o homem no centro da história existiu de fato. Isso demonstra que até mesmo os personagens secundários da Bíblia têm raízes profundas na história. Estas 15 descobertas são apenas a ponta do iceberg de um mundo que está sendo redescoberto. O que antes era tratado apenas como literatura religiosa, hoje ganha o peso de evidências físicas. Desde as digitais de escribas em pedaços de argila até monumentos erguidos por inimigos que confirmam a existência de reis lendários como Davi. A arqueologia provou que personagens como Baruque e Pôncio Pilatos não foram apenas invenções, mas figuras reais que deixaram suas marcas no tempo. Mas a grande questão que fica no ar é: o que mais ainda permanece enterrado sob as areias do deserto, esperando o momento certo para ser revelado? Será que estamos nos aproximando de um tempo onde a ciência e as escrituras finalmente falarão a mesma língua em todos os detalhes? O passado não está mais em silêncio e as pedras continuam falando. Se você se impressionou com a precisão desses achados, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum mistério da história. Agora eu quero saber de você, dessas 15 descobertas, qual você achou a mais impossível de negar? Deixe sua resposta aqui nos comentários e vamos continuar esse debate.